Fala galera, em um duelo eletrizante de 6 gols, marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Timão bateu o Internacional na noite deste sábado por 4-2, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí acompanhar com a equipe F a análise dos lances polêmicos desse jogo. Tá horrorosa. O VAR hoje no jogo da Neoquímica Arena, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho do Rio de Janeiro, Paulo César Zanovelli é mineiro. Nossa Lili Nascimento, paulistana da Gema, vai trabalhar pra caramba hoje. Como a Renata Ruel, arregaçem as mangas, porque já trabalhou muito, Lili, e ainda a sua noite será longa. Que jogo! Para contar a história desse jogo, para reportar esse jogo, relatar esse jogo, já vai dar um trabalhão danado. Boa noite, Lili! Fala, Plihal, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Que jogo mesmo, né? São tantas coisas para se falar sobre essa partida e até o último minuto, muita emoção. Então, o jogo acaba agora, a gente já entra com o fã de esporte para falar sobre essa grande partida, essa grande vitória do Corinthians jogando na estreia do Dorival aqui na Neoquímica. Eu vou tentar ser breve e separar um pouquinho, a começar pelo Yuri Alberto. Ele agora se iguala ao Romero como artilheiro da Neoquímica Arena, 43 gols marcados aqui. Então, nessa partida ele começou com 40, vai a 43, então ambos são artilheiros da Neoquímica Arena. Ainda teve um gol dele anulado, né, por falta do Mateuzinho, no jogador do Internacional. Memphis Depay é outra história, né? Agora ele tem um total de 25 participações em gols. São 13 assistências e 12 gols marcados desde que ele começou a vestir a camisa do Corinthians. Agora o Igor Coronado tem um detalhe. No jogo da Copa do Brasil, eu estava lá em Novo Horizonte e aí na coletiva de imprensa o Dorival falou assim: o Igor Coronado, ele vai conquistando o espaço dele, ele vai ter que demonstrar nos treinos, né, que ele merece entrar em campo. Aí, assim, no final do jogo, faz um gol desse, a gente sabe que ele vai acabar conquistando a vaga dele, até porque o Dorival quer rodar o elenco, ter mais opções para o restante da temporada. Como vocês falaram, né, tem muitas polêmicas por conta da arbitragem, mas em relação ao resultado final, é claro que o torcedor sai comemorando muito. E a gente dá destaque também para o Memphis, além das 25 participações em gols no Corinthians, 2 hoje de cabeça, né? No início do jogo ele quase faz um gol de cabeça de cobertura, depois ele teve um outro gol, uma tentativa de gol de cabeça aqui, o Antony acabou fazendo a defesa, foi uma boa atuação do Corinthians, que deixou aquela má impressão lá no Maracanã, aqueles 4-0, então agora consegue reverter essa situação logo na estreia do Dorival, jogando aqui diante de quase 45 mil torcedores, a Fiel sempre representando, né, Plihal? Boa, Lili. Agora faz o seguinte, desce correndo lá para a Zona Mista, porque a gente vai querer escutar os personagens dessa vitória do Corinthians sobre o Internacional. Também teremos a entrevista do Dorival Júnior, pela primeira vez dirigindo o Corinthians em casa e conquistando a sua 2ª vitória em 2 jogos, comandando o Timão. Eu tinha falado que o Yuri fez 5 para valer em 3, na verdade fez 4 para valer em 3, porque um dos gols anulados foi do Memphis, uma bola que ele pegou de primeira, um gol. Rendeu e precisou render porque o jogo foi uma parada dura, polêmicas de arbitragem à parte, um jogo muito movimentado, mais até do que tecnicamente bom, né? E brigado, né? Brigado desde o começo, primeira vitória do Corinthians contra o Inter desde 2020, e o Dorival percebeu, na verdade ele já sabia que esse é um time que se paga muito mais na frente do que atrás. Os problemas aparecem na defesa, apareceu no primeiro tempo, quando o time toma a virada. Mas quem tem jogadores como o Yuri Alberto, como o Memphis, como o próprio Romero, enquanto esteve em campo, com uma participação interessante, uma boa movimentação, pode contar com essa possibilidade dos gols. Agora, atrás, o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi um desastre. Aquele lado do Hugo, os volantes que dessa vez nem deram tanto espaço para se chutar de longe, mas estavam todos dentro da área, para nada, porque o Internacional, mérito também do Roger, percebeu, mexeu ali o jogo, aquela história de jogar com o Fernando de zagueiro, não estava dando certo. Mas o Zé acha que ele demorou para se ligar. Mas deu tempo no primeiro tempo, né, Zé? É que no segundo tempo o Corinthians se impôs, teve a expulsão do Bruno Henrique também, vamos lembrar, isso
mudou o panorama da partida. Eu acho que o Roger demorou muito. O Carrillo vinha por dentro, o Memphis trabalhava nas costas dos dois volantes, né? O Memphis e o Carrillo por trás, e adiantava os dois laterais. E aí o Inter não conseguia fazer a marcação na saída de bola e sobrava para o Bruno Henrique e para o Thiago Maia fazer a marcação em 4 jogadores. Aí o Corinthians conseguia sair jogando. Porque não entendeu, não estava preparado para o posicionamento do Fernando. Tanto que o Fernando participa do Thiago, que eram os dois marcadores dos jogadores do Corinthians, né? O Carrillo fica aberto, o Romero aberto, mas só que vem por trás o Fernando. E aí ele começa a ditar o ritmo da equipe do Inter. Depois, no segundo tempo, foi um outro jogo, né? O Corinthians, com a mudança do Hugo com o Bidu sai um pouquinho mais, começou a colocar um pouco mais de pressão, ou dando mais opções pelo lado esquerdo. E aí o Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. E depois nós tivemos os lances polêmicos que eu vou esperar. Aquece, né? Renata Ruel, aquece que tem muita coisa para você falar no Equipe F de hoje. O lugar do Hugo ou a saída do Alan Patrick para a entrada do Oscar Romero no Internacional? O Plia, você está lendo o meu pensamento. Estava pensando justamente nisso agora. 2 situações, né? A saída do Hugo, sim, não estava bem. Assim como o miolo de zaga do Corinthians não está bem, Mateuzinho está bem do lado direito. O goleiro está muito bem, mas o miolo da zaga e o lado esquerdo, o Angileri, poupado, né? Porque estava com uma sobrecarga, sei lá o quê. Agora, do outro lado, eu acho que 2 lances que determinaram essa derrota e essa vitória para o Corinthians. Não só a saída do Alan Patrick, como a expulsão do Bruno Henrique. Sim. Porque o Inter, ele sofre as mesmas consequências do Atlético Nacional de Medellín no jogo da Libertadores. E até por conta do resultado do Inter contra o Nacional do Uruguai, perdendo de 3-0, empata 3-3. O próximo jogo do Inter na Libertadores é lá na Colômbia. Quinta-feira contra o Atlético Nacional. Então, um grupo também, que tá muito pegado. Talvez a saída do Alan Patrick seja devido a essa movimentação na tabela inesperada pelo Inter. Estava encaminhada a classificação com a vitória sobre o Atlético Nacional Medellín 3-0, e o jogo contra o Nacional do Uruguai era meio que dado uma vitória, não precisava ser 3-0, mas uma vitória. E aí o Corinthians, que não é bobo nem nada, se aproveitou dessas 2 situações, continuou atacando. Diferentemente do que vinha fazendo nos últimos jogos, aperta no primeiro tempo e depois no segundo tempo vai caindo. Não, agora foi o contrário. Tudo bem, tinha superioridade numérica, mas jogou muito, muito bem e o ataque funcionou, principalmente o Memphis e o Yuri Alberto, acho que... E a facilidade, né, a facilidade que o Carrillo pegava essa bola aberta e fazia os cruzamentos, porque tanto o Bernabé como também o Luiz Otávio, que entrou, eles não conseguiam tirar essa marcação ou fazer uma marcação para evitar o cruzamento. E aí o Carrillo toda hora, aquele cruzamentozinho ali que, né, uma vez tirando, outra vez cortando a bola, né? O Coronado, Zé, parece que faz o gol, a gente não viu ainda o 4º gol, que o Memphis poderia ter feito. Você quer ver? Para você e para mais ninguém. Para você, Paulo. O Memphis teve, só que o Memphis teve na meia-lua para fazer isso aí. É verdade. E chutou a bola em cima do goleiro. Ele acho que não tinha visto, né? Na hora que ele domina, ele olha a bola e ele na hora que finaliza. Ele não viu. Mas ele teria que ter visto, né, Zé? Porque ele é o craque, né? Cara, tem umas coisas do futebol, né? O Zé estava falando, o Corinthians surpreendido com o Fernando mais avançado. Tem direito de se surpreender, uma vez que ele não é zagueiro, que ele é volante? O natural dele é jogar ali. Mas eu acho que o Dorival preparou essa equipe, especialmente com essa movimentação, porque quando o Corinthians não consegue fazer a marcação-pressão, né? O Corinthians espera o Inter no campo dele, faz 2, ele coloca o Memphis e o Yuri Alberto para marcar os 3 zagueiros. E aí o Fernando fica como zagueiro. Quando o Roger começa a entender que, peraí, o Fernando nós estamos perdendo um homem no meio campo e ele adianta, o Corinthians não, eu acho que o Dorival não preparou, não que não preparou essa equipe, mas eu acho que os jogadores em campo demoraram para entender em termos de posicionamento. Isso aí é frações de segundos, talvez você mude uma bola ou outra, né? Aí quando eles perceberam, o Fernando já estava participando o tempo todo, tanto que fez o gol. Aí depois acabou, já foi acho que foi 35, né, o segundo gol, né? 35, 36, alguma coisa assim. Em 4 minutos o Inter vira. Em 4 minutos, foram os 4 minutos que aí o Corinthians acerta, porque o Corinthians começa a subir mais a marcação e aí não deixa o Inter sair jogando. Mas deu tempo, Zé, porque antes do Inter empatar,
O Hugo Souza já tinha trabalhado bastante. Eu tinha feito 3 defesas importantes. Acho até que ele falha em um dos gols do Inter. No segundo gol, ele sai, aquela bola é dele. Ele tem 2 metros de altura. Mas ele tentou alcançar, não alcançou, né? Uma vez que saiu, acontece. Mas ele estava praticamente na linha dele. A bola foi cruzada ali, alta, ele tentou. É complicado, porque ele tentou alcançar e não alcançou. O que o cara vai fazer? Ele e os 2 que estavam do lado dele, do lado esquerdo dele. O Hugo não teve. O outro Hugo, Xará, lateral esquerdo, não teve a leitura. A saída do Hugo foi fundamental para o Corinthians reagir também. É que o Hugo goleiro estava atrás do Hugo. Quem não fechou foi o Romero. O Romero que não fechou a jogada, porque o Romero ficou olhando a bola e esqueceu do Aguirre que estava entrando. O Simeone faz um gol contra a gente, seleção argentina e brasileira, a hora que o Arana virou, ele já estava chutando a bola. Então, ali não é treinamento, Simeone não. Filho. O Simeone Filho. O pai não fazia gol. Vamos acionar a Renata Ruel, porque daqui a pouquinho a gente vai ter as coletivas e a zona mista direto da Neoquímica Arena. E a Renata tem muito para tratar no Equipe F de hoje sobre Paulo César Zanovelli. E eu vou falar de novo aqui o nome do VAR. Paulo Renato Coelho. Quem hoje trabalhou melhor? Bom, acho que foi o do VAR, né? Porque em todas as vezes em que o Zanovelli foi para o monitor, ele mudou a decisão dele de campo. Renata, comece por onde você quiser. Boa noite. Boa noite, Plihal, professor Zé, craque Silas. Olha, que polêmica, quanta polêmica. A gente pode dizer que o VAR apitou o jogo hoje? Eu acho que a gente pode dizer. O VAR apitou o jogo hoje. Essa é a realidade, infelizmente. Mas se não fosse o VAR, nós teríamos inúmeros erros no campo. O Zé Elias sabe bem porque quantas vezes a gente já não falou de Paulo César Zanovelli nos programas e aqui na ESPN. É um árbitro que comete erro atrás de erro. Você vai lembrar bem, Plihal, é o árbitro que não deu a mão no jogo São Paulo e Fluminense, que para mim até caracterizava erro de direito, e o jogo deveria ter sido anulado. Então é um árbitro que continua com o escudo FIFA, mesmo errando. A gente tem aí vários lances hoje polêmicos, mas você tem primeiro o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, que você tem uma falta claríssima, e ele está próximo do lance. Ele está em cima do lance e ele não marca falta. Como é uma roubada de bola do Corinthians, é considerado um app para o VAR. É onde começa a fase de ataque do Corinthians, imediatamente você tem, a gente percebe aí, essa é a falta, aí você tem uma jogada praticamente vertical, onde o Corinthians sai jogando, vai para a lateral, cruza e sai o gol. Então, da roubada de bola, na sequência, você já tem o gol do Corinthians. E isso é motivo, sim, para o VAR chamar, sugerir a revisão como fez e anular o gol. O VAR está correto. A falta, para mim, é indiscutível. O jogador, a hora que ele vai roubar a bola, ele pega primeiro a perna do adversário. Ele pega a perna, o pé com pé ali na trava da chuteira. E isso é falta. Você recuperou a posse de bola com uma falta. E aí depois tem o toque na bola, tudo bem, mas... Oi? Só desculpa te interromper, o que é a natureza, né? A gente estava acompanhando o jogo na redação, o Celso estava num outro lugar, numa outra TV. Eu, Zé Elias e Silas estávamos vendo na mesma televisão, no mesmo local. O que é a natureza? O Zé Elias falou que foi falta. Eu e o Silas achamos que foi uma dividida. Eu acho que foi falta. Celso Zé também acha que foi falta? Eu acho que foi. Em tempos de VAR, você pega essa falta. No futebol a olho nu, não. Mas se você tem o VAR e chamou e viu... Essa foi a explicação que eu dei para o Plihal. Não é? Mas a minha pergunta para Renata, se o Wesley não fica caído, o VAR ia chamar? Porque se o Wesley levanta, e aí? Essa é uma boa questão, porque assim, como você tem um gol, o VAR ele é obrigado a checar desde o começo do gol. Então, o que eles chamam, né? Às vezes a gente escuta no áudio do VAR, vamos checar o app. O app é quando ele começa a jogada. Então, o VAR tem que checar. Como você pega, eu concordo com vocês, no campo, às vezes é realmente difícil você ver esse tipo de lance. Mas com o VAR, a hora que você pega, você vê que a entrada dele vai no pé com o Wesley. Por mais que tenha o toque depois,
você tem a falta, você tem uma falta no início da jogada. A questão é uma falta clara ou é uma falta interpretativa? Se é interpretativa, não é lance para o VAR. Para mim é uma falta clara que o VAR acerta em chamar, porque você tem uma falta na roubada de bola na origem de jogada. Agora, o VAR tem que checar, agora chamar... Olha, Silas, se tem uma coisa que a gente não tem é critério, a gente vai falar isso até no pênalti em relação do Corinthians, porque é difícil a gente falar se a arbitragem chamaria ou não. Uhum. Na sequência, pouco tempo depois, e aí pareceu muito que foi uma compensada, o Bruno Henrique expulso pelo segundo cartão amarelo. Parece não foi uma compensada. O cartão amarelo, no caso, ele não entra no protocolo do VAR, né? Ele não é checado. E aí o Bruno Henrique foi para o chuveiro. O Internacional ficou com prejuízo de jogadores em campo, um jogador a menos do que o Corinthians. Você considerou justa a expulsão do Bruno Henrique, Renato? Isso é importante a gente falar. Como é segundo amarelo, o VAR não pode intervir. É decisão do campo, o VAR não tem o que falar. Aí a gente tem que analisar, muitas vezes, o critério do árbitro em campo, que ele marca o que ele não marca. É difícil falar de critério falando do Zanovelli, porque ele não marcou nada, né? Ele não deu duas faltas claríssimas ali que a gente viu, por exemplo. Então, é muito difícil você falar do critério utilizado por ele. Como o jogador, ele está vindo, o jogador do Corinthians, ele está vindo em velocidade. A hora que ele está vindo em velocidade, o jogador, o que ele faz? Ele só vai na perna do adversário. Se ele só vai, essa imagem aí, esse lance é o primeiro, é isso, Lial, que ele está mostrando, primeiro amarelo. Sim. Ô Zé, antes de te perguntar se você considerou justa ou não a expulsão, o segundo cartão amarelo, quer dizer, a aplicação do cartão amarelo, você não acha que o Bruno poderia ter evitado o choque ali? Eu acho que o choque, na verdade, nem acontece, né? Acho que ele mas poderia ter ido evitado... para a jogada de uma outra forma. Eu acho que ele poderia ter evitado o primeiro. Porque estava no meio campo, não adianta nada. O Inter tinha acabado de ser, entre aspas, beneficiado com a anulação do gol do Corinthians. Mas aí ele tira o pé. Você vê que ele tira o pé nitidamente. Aí o Ranieri, de forma... é o futebol brasileiro, de forma... se joga, tanto que ele roda, né, sobre o Bruno Henrique no chão, né? E aí o árbitro vai e cai na do Ranieri e acaba expulsando o Bruno Henrique, dando um segundo amarelo. Esse aí é o primeiro, né? Esse é o amarelo. Mas o lance da expulsão, o Bruno Henrique tira a perna, não chega nem a tocar. O Ranieri pula 5 minutos antes. E aí o juiz, por conta da pressão e da consciência, né, em relação a tudo que estava acontecendo, acabou dando o segundo amarelo e o vermelho. E o Calçade... O professor Calçade estava assistindo com a gente lá, conosco, né, na redação, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, poxa, se já vai dar cartão amarelo, cartão vermelho, você tem também que revisar esse cartão. Né? Qual a diferença, o cartão com o segundo amarelo ou o cartão vermelho? Você vai expulsar de qualquer forma. O protocolo não é só um equivocado como errado. Tem várias falhas nesse protocolo, né? Não só no VAR, mas em outras também, mas infelizmente, assim, pode ver que o Ranieri salta antes, Ele salta muito antes. Mas ele não salta também para não se machucar? Não, ele salta e a cara dura antes. também, que está pedindo, já levanta, sentado pedindo o cartão. Ele salta muito antes, Priya. É verdade. Ele salta muito antes, mas muito antes. Ele estava fazendo salto triplo ali, entendeu? E aí o juizão foi na onda da torcida, né? A torcida pressionou, ele foi lá. O Zanovelli, eu e a Renata aqui, várias e várias vezes, não é só isso. Faz o quê? Faz uns 3, 4 anos, desde que ele recebeu de presente do CNM o distintivo da FIFA, ele comete erros e mais erros e mais erros. Ele cometeu um erro numa quarta-feira, no sábado ele cometeu outro erro, né? Ele foi escalado de novo e cometeu o mesmo erro, enquanto a Edna, que havia cometido um erro, foi suspensa. Ficou na geladeira, né? Então, assim, eu particularmente acho que, por exemplo, os árbitros FIFA desse ano, desde a primeira rodada até agora, só estão errando. Você tira o Klaus, que para mim, volta a falar, é o melhor árbitro brasileiro, tirando o Klaus, todos estão errando. Klaus é disparado o melhor árbitro brasileiro. Renata, então, só para reforçar, para você, a decisão de amarelo, de segundo cartão amarelo, foi correta? Então, na verdade, você tem aquilo que eu falei, você não tem critério. Você não tem critério do árbitro para falar assim, olha, esse foi correto, esse não foi correto. Quando você olha o primeiro lance, que ele só vai no corpo e ele atinge o corpo do adversário, você fala assim, realmente é amarelo.
Esse lance, se ele pula e não tem o contato, você fala assim, não é lance para amarelo. Agora, o jeito que o jogador entra no campo, que ele vai no carrinho, que ele não disputa a bola, que ele vai para atingir o jogador, é aquilo que a gente está falando, na dinâmica do jogo no campo, você entende, até pelo posicionamento do árbitro, que ele vai ver a ação só do jogador que não toca a bola. Se ele vê que toca no adversário, ele vai aplicar amarelo. Esse é o tipo de lance que eu acho que a maioria dos árbitros vão aplicar amarelo, sim. A gente não tem parâmetro porque essa é a única decisão que foi dele. Sim. As outras foram todas do VAR. Agora, eu também acho que o Bruno Henrique estava para ser substituído, gente. Sim. O Ronaldo, na imagem, aparece de Estava perto, perto do campo. que ele ia entrar no lugar do Bruno Henrique. E acaba entrando no lugar do Ener Valencia. É também um lance ali na linha lateral, Zé? Não precisava. O jogador não Queria evitar. O jogador não conversa mais com o jogador. Ali tinha que estar um Fernando por trás, com a experiência dele. Calma, não vai dar falta, segura. Pronto. Ele estava indo para lateral, não é que ele estava indo na direção do gol. Mas você fala do primeiro, né? Do primeiro amarelo. Não, no segundo, na expulsão. No segundo não teve nem falta. Não é nem que mas ali é o que a Renata está falando, Zé. O jeito que o Bruno Henrique vai. Mas ele se expõe, né? E o árbitro, o árbitro é ruim, né? O ângulo que o árbitro tem não é o mesmo que a gente tem aqui. Não, esse árbitro não tem ângulo. Ele tinha acabado de anular um gol do Corinthians. Se vocês puderem tirar aí a tarde, vocês vão ver ó, que o Ranieri salta, ó. Olha lá, o Ranieri salta. O pulinho do Ranieri... Mas ele dá uma levantadinha no joelho, não dá? Não dá nada, não dá nada. O Bruno tira. É muito rápido. O Bruno tira. É que a mas gente aí, tem então, replay aqui, a gente tem lá pro árbitro que tá meio que na diagonal, talvez até mais pra trás. É por isso que nós falamos que ele é ruim. Suposição. Minha pergunta é em cima de uma suposição, Renata, mas você acha que se o protocolo fosse diferente e o VAR ou chamasse o Zanovelli nesse lance também, ele também mudaria a marcação dele? Se ele vê que não tem o contato, ele mudaria. Se o protocolo fosse outro, sim. Se ele percebe, se o VAR vê a imagem e fala assim, ó, não tem contato, aí ele mudaria sim para o Ranieri pula 2 metros antes e o Bruno tira o pé, ó. Tava 2-1 pro Inter aí, hein? O Bruno nem estica a perna. O Bruno tá com a perna recolhida. O Ranieri pula e se joga. Por quê? Porque o Ranieri conhece o árbitro. Quando nós... tá aqui, eu e o Silas, vamos falar o português claro. Quando o árbitro comete um erro, a primeira coisa é você forçar para testar o que ele vai fazer. E foi o que aconteceu. Antes da gente seguir aqui, o Vitão, zagueiro, o jovem zagueiro do Internacional, jovem, muito promissor, talvez já seja até uma realidade, na saída do campo, ele vociferou contra a arbitragem. Aqui é sempre assim, ele falou, Renato. Infelizmente, aqui sempre tem que jogar contra 12. Colocam uns árbitros cagados para apitar aqui. É sempre assim, 11 contra 12 nessa porcaria. Mas então ele está se referindo à expulsão do Bruno Henrique, porque todos os outros lances foram a favor do time dele. Sim, verdade. Então, na sequência... Ele anulou 2 gols, né? Na cronologia, então, da partida do jogo, Renata, o segundo gol anulado do Corinthians, o do Memphis, você também achou falta na origem da jogada? Também acho falta. Por mais que você tenha uma disputa de bola, o que ele atinge? Ele atinge o pé do adversário primeiro. A hora que você atinge, eu falo isso. Peguei bola, mas peguei adversário junto. Peguei adversário primeiro. Depois peguei bola. Peguei tudo junto. Não recolhi a perna na sequência. Para mim, ele pega, sim, o adversário. Também tem falta no início da jogada. O Zanovelli próximo da jogada. E aí tem que anular essa o gol. Essa ele tá mais perto ainda. O VAR apitou o jogo. Mais perto. Essa está um metro da jogada. Mas isso mostra o quanto ele é ruim. É um árbitro que a gente já cansou de falar aqui, Zé. Quantas vezes? Sabe, tem o escudo FIFA. Isso, vamos ser sinceros, isso mostra que escudo FIFA não é meritocracia. A quantidade de erros que ele cometeu o ano passado era para ele ter perdido o escudo. Ele continua com o escudo FIFA, fazendo grandes jogos e cometendo grandes erros. Se você não tem o VAR hoje, a arbitragem dele ia ser um desastre ainda maior. Então, assim, é um árbitro que, para mim, deixa a desejar tecnicamente. A gente não está falando da pessoa, a gente está falando tecnicamente, análise técnica, a quantidade de erro. Ele está próximo da jogada, novamente ele não vê uma falta, e aí ele interpreta de forma errada e o VAR chama para salvar de novo. É muito erro. Essa você achou falta, Silas? Muita falta. Do Ramalho, né? Do André Ramalho. Mas é o que a Renata acabou de falar, Plirra. Ele tá do lado da jogada.
Cara, ele não precisava de ir no VAR, não. Era marcar a falta e pronto, acabou. Mas aí o cara tá condicionado. E depois acaba sendo um pecado você anular um gol como o do Memphis, né? Aliás, o Memphis, num sábado à noite contra o Vasco, nesse mesmo campeonato, também fez, acho que 2 pinturas, né, Celso? 2 gols anulados. Que foram caçados pelo VAR. Caçados pelo VAR. Caçadas pelo VAR. Agora, essa falta foi mais falta ainda, ele estava mais perto ainda. Eu não sei se o Zanovelli é o pior árbitro do país, até porque a concorrência é grande. Mas, com certeza, ele é aquele que é mais premiado com escalas por conta dos seus erros. O árbitro pode usar óculos, não? Eu vou emprestar meu óculos para ele. Eu acho que ele está precisando. Não, e ele poderia, você vê como ele também, ele não tem personalidade, né? Ele poderia chegar muito bem e falar assim, não foi falta. Eu achei que dentro do jogo, no lance normal, não foi falta, mas não, agora foi. Ele poderia falar isso. Na primeira, principalmente. Na primeira, principalmente. Ele teria argumentos. Nessa, é um pouco mais... Para mim, a primeira não é clara. A primeira vai depender da interpretação de quem vê. Essa, para mim, foi falta. É que o critério do VAR, que ele utilizou na primeira falta, ele utilizou nessa também. Porque se você observar no lance com calma, você vai ver que o Wesley, ele consegue tirar a bola e o Mateuzinho chega depois, frações de segundos. Então, esse critério, então, já para a gente emendar o outro lance polêmico do jogo, ele não levou em consideração ao marcar o pênalti do Romero no Bidu. Porque, pela imagem, essa nossa não vai ser a mais privilegiada, e eu peço já para a Renata falar, a impressão que dá é que o Romero pega primeiro a bola do que o Bidu. O que você achou da marcação do pênalti que acabou fazendo o Corinthians virar para cima do Internacional, Renato? Eu vou começar com você falando, Plihal, para você que a marcação do pênalti mostra falta de critério, gente, senão a gente não consegue da arbitragem. Falta de critério da arbitragem nesse Brasileirão, porque quantos lances nós tivemos nesse Brasileirão de disputa do jogador levantando a perna e aí atingindo o adversário ou cometendo um jogo perigoso de não chegar próximo ou pegando bola e pegando o jogador depois e a arbitragem e VAR calados. Não mandando, não recomendando revisão, não marcando falta. Se não me engano, nós tivemos pelo menos 3 lances assim e um inclusive do Internacional, num jogo do Internacional. E aí a arbitragem ficou quieta. Só que para mim, eu olhando aqueles lances, eu até entendo como falta. Nesse lance, pelas imagens que nós temos, eu tenho a sensação que ele pega a bola. A grande questão é que aí, mesmo ele pegando a bola, ele é imprudente no lance, na disputa de bola, de pegar aquela bola, mas com aquela perna esticada, e aí depois ele acaba atingindo a região do abdômen com a trava da chuteira. E aí isso, pela arbitragem, o que é? Por mais que ele pega a bola, a ação dele, que lógico, não dá nem tempo de recolher, mas aquela perna esticada, esse tipo de ação, ele age de forma imprudente, onde ele age sem atenção, sem precaução. Critério algum. No primeiro lance, o Bernabé foi empurrado pelo Mateuzinho. Primeiro lance de jogo, na lateral aqui, foi empurrado pelo Mateuzinho. Aí ele não deu falta. No lance seguinte, o Bernabé fez a mesma coisa no Mateuzinho e ele deu falta. Pai, foi falta, eu falei assim, se prepara que esse jogo aí vai ter sérias emoções. Você não viu nada. Não, calma que você vai ver ainda, muita coisa. Porque pelo jeito, nesse final de semana ela vai ter bastante trabalho, porque quando começa desse jeito, Celso, é problema até a segunda-feira, até o jogo da segunda-feira. Obrigadíssimo, Renata, boa noite de sábado para você, um ótimo domingo para você, Renata. Para vocês também, boa noite. Eu vou falar, olha, a arbitragem brasileira, o campeonato não chegou nem na metade, a gente vai ter muita dor de cabeça ainda. Teu emprego está garantidíssimo nos próximos 25 anos, Renato. Vamos esporte, vamos agora ouvir. A vitória coloca o Corinthians em 7º lugar neste momento, com 10 pontos, um a mais que o próprio Internacional, 8º colocado. Até o fim da rodada, as equipes podem perder posições na tabela. Jogo bastante movimentado em Itaquera. A primeira chance de perigo foi do Corinthians, aos 11. Romero cruzou da esquerda, Memphis tocou de cabeça, Antony escorregou e caiu no chão, mas a bola tocou no travessão e subiu. 2 minutos depois, Ranieri arriscou de longe e mandou para fora. O Inter teve o primeiro chute aos 22,
com Bruno Henrique de longa distância, alto demais. Em seguida, aos 22, o Corinthians abriu o placar. Memphis acionou Yuri Alberto, que avançou com a bola, cortou Vitão e Fernando e bateu no cantinho. Em busca do empate, o time gaúcho melhorou após os 30 minutos. Em 2 chegadas, Vitor Gabriel cabeceou no meio do gol e o Wesley obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. Aos 37, o empate. O Wesley cruzou da esquerda, o goleiro não encontrou a bola e Aguirre empurrou para as redes. A virada saiu pouco depois, aos 41. Em rápida troca de passes, Thiago Maia recebeu livre na área para marcar. Já nos acréscimos, o Corinthians teve chances de empate, com Ranieri e Yuri, ambas para defesas de Antony. Em desvantagem no placar, o Timão voltou em cima. Aos 5, Memphis recebeu na esquerda de ataque e bateu forte para fora, no canto direito do goleiro. A pressão pareceu que surtiu efeito. Logo em seguida, Yuri recebeu na área e soltou uma bomba para as redes. O lance, porém, foi revisado e anulado por falta de Mateuzinho e Wesley na origem da jogada. Aos 15, Bruno Henrique deu entrada forte em Ranieri e, como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Bastou 3 minutos com um homem a mais para o Corinthians chegar ao empate. Após cruzamento da direita, Bidu ajeitou de cabeça e Yuri completou para as redes. Melhor em campo e com superioridade numérica, o Timão foi em busca da virada. Aos 33, Carrijo cruzou nos pés de Memphis, que pegou de primeira para um golaço. No entanto, mais uma vez, o lance foi revisado no vídeo e invalidado por falta anterior, de André Ramalho e Luiz Otávio. Na reta final, já depois dos 45, o VAR entrou novamente em ação para marcar uma penalidade de Oscar Romero em Bidu. Na cobrança, Yuri completou o hat-trick para virar o jogo. No apagar das luzes, Coronado ainda deu números finais na Neoquímica Arena. No meio de semana, as equipes jogam por competições da Conmebol. O primeiro a entrar em campo é o Corinthians. Na terça-feira, o time recebe o América de Cali, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada da Sul-Americana. Na quinta, no mesmo horário, o Inter enfrenta o Atlético Nacional no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, pela 4ª rodada da Libertadores.